Oi, gente, hoje eu estou de volta para a gente conversar mais algumas coisinhas, né, a respeito de Avatar 2, O Caminho da Água. E ontem à noite, né, teve a premiere do filme lá em Londres e vários jornalistas, né, acabaram já assistindo o filme. E ontem à noite já começou a sair as opiniões, né, as primeiras impressões de alguns desses jornalistas e críticos que assistiram o filme, né. Eles não puderam postar ainda suas críticas propriamente ditas, né, então a gente não tem vídeos de review ou textos de review ainda, né, propriamente dito, mas a gente já tem algumas primeiras impressões que eles já podem postar online, né? Então a gente teve primeiras impressões, especialmente no Twitter, né, que teve várias, e eu acabei selecionando algumas para ler aqui para vocês. Lembrando, né, que tudo isso que eu vou ler aqui, todas essas opiniões dos jornalistas, críticos e tudo mais, são opiniões, né, que não vão conter nenhum spoiler, não vão estragar nenhuma surpresa do filme. Então, de fato, eles só estão falando ali o que é que eles acharam, mais ou menos, o que é que eles acharam que foi legal sobre o filme, o que é que o filme poderia melhorar, enfim. Então, se você quer saber o que o pessoal tá achando do filme, mas também não quer nenhum spoiler, não se preocupe que não vai ter nada que vai estragar a sua experiência aqui nesse vídeo. Então vamos lá, né, sem mais enrolação, começar a ler essas primeiras impressões. Avatar, O Caminho da Água é um espetáculo visual sem fim. Traz uma história que é melhor e muito mais complexa do que aquela vista lá no primeiro filme, com sólidas emoções, mas os personagens poderiam crescer um pouco mais. É definitivamente longo, se sustentando com base em visuais incríveis e técnicas que são as melhores do 3D. Eu assisti Avatar, O Caminho da Água, e se você acha que já viu Avatar, pense de novo. A única repetição em relação ao primeiro filme é aquele sentimento de eu nunca experienciei isso antes. Melhor do que o primeiro, facilmente. O mundo e as criaturas aquáticas, né, em 3D são extremamente surreais e tocantes. Há também uma grande homenagem a Titanic. Avatar, O Caminho da Água é bastante incrível. Eu tinha fé que o James Cameron ia conseguir se superar mais uma vez em relação aos efeitos, mas os visuais que ele entregou foram de explodir a cabeça. Uma cena belíssima depois da outra. E a parte que eu mais gostei foi como toda a parte técnica está a serviço dos personagens e da construção do mundo. Não é surpresa alguma que Avatar, O Caminho da Água seja uma obra-prima visual com o uso riquíssimo do 3D e com vistas de tirar o nosso ar. Apesar disso, o filme acaba sofrendo um pouco por ter uma história rasa e muitos personagens com os quais lidar. Ainda assim, James Cameron consegue, né, entregar pra gente um final extraordinário, cheio de emoção e muitas cenas de ação. Eu estou quase convencido de que James Cameron gravou Avatar, O Caminho da Água em outro planeta. Esse filme é absolutamente belíssimo e imersivo. É bastante longo, mas eu fiquei completamente engajado durante toda a sua duração. Assim como o primeiro Avatar 13 anos atrás, esse filme é uma conquista cinematográfica e um evento que ninguém pode perder. Nunca aposte contra James Cameron. Avatar, O Caminho da Água supera o filme original em todos os sentidos. Os visuais são incríveis, mas a conexão emocional com os personagens e com a história também é muito maior. A última hora de filme traz o James Cameron flexionando seus músculos, relembrando aos demais cineastas como é que as coisas devem ser feitas. Avatar, O Caminho da Água é uma obra-prima cinematográfica. Eu gostei ainda mais do que do primeiro filme. Ele consegue, né, conquistar visuais incríveis em tela, ao mesmo tempo que toca o nosso coração, nos fazendo lembrar daquilo que realmente importa na vida: família, casa, natureza e sobrevivência. O meu filme favorito do ano. Avatar, O Caminho da Água eleva o CGI para novos patamares e utiliza a palavra família muito mais do que qualquer filme da franquia Velozes e Furiosos. Enquanto alguns personagens são pouco utilizados, Pandora é executada de maneira milagrosa. As cenas embaixo d'água são gloriosas e o terceiro ato é cheio de cenas de ação incríveis. Assista em IMAX. James Cameron mais uma vez mostra aos demais cineastas como é que se faz. Eu já falei 1 milhão de vezes. Nunca duvide dele. Avatar, O Caminho da Água é o jeito certo de se fazer blockbusters épicos. Emocional, visceral e tão grandioso quanto um filme pode ser. Eu fico feliz em dizer que Avatar, O Caminho da Água é fenomenal. Maior, melhor e muito mais emocionante do que o primeiro filme, essa sequência traz visuais arrebatadores, viscerais e incrivelmente cativantes. A história, o espetáculo, a espiritualidade e a beleza. Isso é cinema no seu melhor estado. Aqui você vai encontrar referências a Titanic, True Lies, O Segredo do Abismo e também O Exterminador do Futuro 2. É o James Cameron na sua melhor fase, misturando visuais incríveis com uma história extremamente emocional e divertida que vai te deixar querendo ainda mais. Amei!
Como alguém que gostou, mas não amou o primeiro filme de Avatar, deixe-me te dizer isso. Avatar: O Caminho da Água explodiu a minha mente. Muito superior no quesito visual, na parte também da história e das performances, a sequência me deixou de queixo caído durante toda a sua duração. James Cameron é o deus das sequências. Pois é, nunca duvide de James Cameron. Eu vou tentar lhes poupar das hipérboles, mas eu nunca vi nada como isso sob uma perspectiva técnica e visual. É arrebatador. Talvez até arrebatador demais. Havia momentos em que eu acabava perdendo pontos importantes da trama porque eu estava encarando um peixe de Pandora. Avatar: O Caminho da Água é melhor do que o filme anterior, pois traz uma história em que muito mais coisa acontece, né? E também tem muito mais coisa rolando com os personagens, além também dos avanços incríveis da tecnologia. É um escapismo maravilhoso com sentimentos enriquecedores. Avatar: O Caminho da Água é uma aventura épica, belíssima e cinematográfica. O filme entrega tanto na parte da ação quanto também na parte da emoção, deixando os fãs com uma história intrigante, muito bem construída e bem pensada. Nunca duvide de James Cameron. O meu maior problema com o filme é que, na verdade, ele parece ser apenas uma preparação de terreno para coisas que vão vir a seguir. James Cameron sabe o que a audiência quer. E eu acredito que o tempo e o empenho que ele colocou em criar algo tão superior ao primeiro filme, numa perspectiva técnica e também emocional e narrativa, vai valer muito a pena no final. Oscars e também recordes de bilheteria estão vindo aí. Avatar: O Caminho da Água é definitivamente um espetáculo como nenhum outro, com exceção do seu predecessor. Não dá para eu dizer, no entanto, que eu me importei particularmente com nenhum dos personagens. E apesar das mais de 3 horas de duração, basicamente nada é resolvido ao final do filme. Avatar: O Caminho da Água é um espetáculo à altura dos 13 anos de espera. As cenas embaixo d'água humilham qualquer tentativa anterior de retratar um mundo subaquático feito por qualquer outro blockbuster. E o terceiro ato é incrível. Também gostei bastante de ver uma homenagem inesperada a Titanic. Embargo de redes caiu e posso dizer, como uma pessoa que não ama o primeiro, que Avatar: O Caminho da Água é uma experiência visual absurda de linda. Novos personagens para abrir caminho para a franquia e uma construção de universo impressionante. Chorei vendo uma baleia alien nadar. Eu não estava ansiosa para Avatar: O Caminho da Água, mas o filme explodiu a minha cabeça. É tão lindo que é até difícil colocar em palavras. Diga o que quiser sobre James Cameron, mas ele sabe o que está fazendo. Avatar: O Caminho da Água é uma jornada visual instigante. James Cameron acaba retornando às suas raízes de Titanic e expandindo o mundo de Pandora de uma maneira muito satisfatória. O ritmo do filme acaba ficando um pouco lento no segundo ato, mas tudo acaba valendo a pena no final. Avatar: O Caminho da Água é uma mistura arrebatadora entre um documentário de natureza e um blockbuster. Uma jornada instigante e emocionante pelos oceanos de Pandora, com embasamento em sentimentos profundos e com um terceiro ato tão épico que vai te deixar sem ar e em lágrimas. Jake e Neytiri continuam sendo personagens muito interessantes enquanto tentam equilibrar a criação da sua família com a necessidade de lutar contra o mal exterior. Mas é o Lo'ak, feito por Britton Dalton, e a Kiri, feita por Sigourney Weaver, que acaba roubando a cena, levando a franquia para frente como seus novos protagonistas. Avatar: O Caminho da Água consegue superar o filme original em termos de espetáculo visual. As cenas embaixo d'água são incríveis e o filme basicamente já tem o Oscar de melhores efeitos especiais garantido. A história, no entanto, é uma bagunça e nada justifica essas 3 horas de duração. Visualmente, Avatar: O Caminho da Água é um filme nota 5 de 5. Ele consegue superar o primeiro filme, especialmente no seu terceiro ato. E Zoe Saldanha, ela é o grande destaque, entregando a performance mais emocionante. Mas a história é muito rasa e não faz valer as 3 horas de duração. Simplesmente não é um filme tão bom assim. Considerando que eu achei o primeiro Avatar apenas estilo e pouca substância, acabei me surpreendendo bastante com a qualidade de Avatar: O Caminho da Água. Não parece nem um pouco com nenhum outro filme que eu já vi, mas James Cameron, ele realmente foca nos personagens dessa vez, o que acaba sendo muito melhor para construir esse mundo do que qualquer efeito especial. Avatar: O Caminho da Água não é apenas uma das melhores sequências já feitas. O filme é literalmente uma obra-prima, do tipo que nos deixa sem ar.
visualmente deslumbrante e épico em todos os sentidos. Eu fico sem palavras para descrever aquilo que o James Cameron entregou. E como um grande fã de Avatar, eu digo para vocês que o filme justificou totalmente o seu hype. Perfeito. E então, gente, essas foram as primeiras impressões que eu queria aqui, né, mostrar pra vocês e conversar com vocês a respeito. É óbvio que existem muito mais comentários sobre o filme na internet, né? Eu acho que eu li mais de 100, mais de 200 comentários, né, de jornalistas e críticos que tiveram acesso ao filme ontem à noite, que continuam assistindo o filme até agora, né? Vários deles estão tendo as suas sessões especiais de crítica, né? Mas eu acredito que tudo o que eu trouxe aqui basicamente resume a opinião geral das pessoas que eu tô vendo, né? As opiniões da maioria acabam concordando com os textos que eu trouxe aqui. Como vocês podem ver, eu acho, né, que 80, 90% do pessoal tá amando o filme, falando que é incrível, né? Basicamente, todo mundo concorda que visualmente o filme é um espetáculo, efeitos especiais incríveis. Eu acho que esse filme, com certeza, vai ter muitas chances de ganhar Oscar, né, de melhores efeitos especiais, que inclusive o primeiro filme de Avatar também ganhou, né? O James Cameron já ganhou Oscar mais de uma vez. Inclusive, lembro aqui pra vocês, né, que Titanic, por exemplo, tem 11 Oscars, né? Então, James Cameron, ele não é um diretor, assim, que não tem costume de ganhar Oscar, sabe? É uma coisa que já aconteceu mais de uma vez. Então, acho que esse filme continua tendo bastante chances, né? E, como vocês podem ver, existe uma parcela pequena de pessoas que acabaram não curtindo tanto, assim, esse filme, né? Normalmente, o pessoal que não curte o filme, eles acabam falando que acham a história do filme fraca, mas eu acho que isso é algo que eu, como fã, acabo não levando muito em consideração, porque o pessoal fala muito do primeiro filme, né? O pessoal que não gosta diz que a história é fraca e que só o visual é legal. E, sinceramente, eu acho isso uma enorme idiotice. Pra mim, uma pessoa que vê Avatar e diz que a história não é profunda, né? Que não tem personagens bem trabalhados, pra mim isso é uma pessoa idiota e preguiçosa que nunca parou pra, de fato, interpretar aquilo que ela tá assistindo, sabe? Eu acho que o primeiro filme de Avatar tem, sim, uma história que é maravilhosa, sabe? O James Cameron, ele tem muita noção, assim, sobre narrativa, sobre arquétipos, né? E também sobre histórias clássicas de fantasia e ficção científica. E com o primeiro filme de Avatar, ele basicamente fez um filme que é um clássico moderno, sabe? Em toda a estrutura e toda a forma como a jornada dos personagens é trabalhada. O cara realmente sabe muito bem como criar histórias. E por causa disso, quando eu vejo esse pessoal falando mal da história do segundo filme, eu acho que vai ser a mesma coisa que o primeiro, sabe? O pessoal falando besteira, o pessoal que não viu profundidade porque simplesmente não quis ver profundidade, sabe? Eu acho que a maioria das críticas negativas que a gente tem em relação a esse filme são de pessoas que desde o início elas já estavam céticas com as sequências de Avatar, que elas já não estavam muito torcendo para que o filme fosse um sucesso. Então, por causa disso, são críticas que meio que assim eu acabo não levando tão a sério. Eu acho que vocês também não deveriam levar. Também tem essa questão do pessoal que fica reclamando. Teve mais de uma pessoa que acabou falando, né, que achou que o filme não precisava ter 3 horas. Isso é uma reclamação que, infelizmente, tá sendo muito comum, né, gente? O pessoal não gosta de filme longo, tá sempre reclamando. Mas é outra coisa que eu acho uma idiotice. Eu amo filme longo desde que eu era criança, sabe? Vários filmes que eu amo têm 3 horas ou mais de duração, sabe? Batman vs Superman, Watchmen, Senhor dos Anéis, King Kong do Peter Jackson, né? O próprio filme de Titanic, o próprio filme original de Avatar, que a gente que é fã, a gente ama aquela versão, né, de colecionador, que é a versão de 3 horas estendida, né? Então, assim, eu amo filme longo, sabe? Noviça Rebelde, tudo, todos os gêneros possíveis. Eu sempre gosto de filme longo, então eu acho que esse filme tem 3 horas e 10 minutos. Na verdade, a gente acabou descobrindo que o filme tem 3 horas, 12 minutos e 45 segundos, alguma coisa assim, né? Então vai ser um filme bem longo. E a gente que é fã, a gente tá amando. A gente queria até que fosse maior, inclusive a gente já fala até sobre versão estendida. Então essa coisa assim de reclamar da duração, eu tenho certeza que não vai ser um problema pra gente. Então, no geral, eu acabo percebendo, né, que essas primeiras impressões acabam provando que a gente que é fã do primeiro Avatar e que tá muito ansioso pra ver esse segundo filme, a gente com certeza vai sair do cinema com um sentimento, assim, de muita satisfação e muita felicidade. Então, basicamente é isso, né, gente? Deixo vocês aqui, vou terminar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever. Em breve eu volto com mais conteúdos. Até mais!